Bom dia a todos, eu me chamo Carlos, eu e meu amigo Franklin, a gente vai apresentar sobre as principais pragas da cultura do trigo a pedido do professor Fabrício da disciplina de entomologia agrícola, acadêmicos nós do quinto período da agronomia daqui do campus. Bom, o que a gente vai falar, né, nessa apresentação? A gente vai abordar duas das principais pragas que afetam a cultura do trigo, sendo elas o pulgão da espiga, que eu vou dizer sobre, e depois o Franklin vai falar sobre a lagarta, ambas de extrema importância econômica para a cultura, que é um tanto quanto importante num contexto nacional e até mundial, por N demandas que esses valiosos grãos possuem. Bom, primeiro falando sobre o pulgão da espiga, de nome científico Citobin avenae. Ele é um inseto da mesma ordem que dos percevejos fitófagos, né, ordem Hemiptera, que possui um apetite extremamente voraz quando em boas condições ambientais, climáticas e também disponibilidade de alimento. Reprodução sobre ampla faixa de temperatura, 18 a 25 graus, levando em conta que o trigo, a cultura mesmo se desenvolve nessas temperaturas, afinal é uma cultura de clima temperado, né, e não tropical. Historicamente, foi capaz de causar grandes perdas na década de 1970 devido a uma primavera com temperaturas elevadas e pouca pluviosidade, o que piorou ainda mais a infestação naquele tempo. Esse inseto, ele é transmissor do VNAC, que é um vírus muito potente na cultura. O inseto adquire esse vírus se alimentando de outras plantas que não são o trigo, que por sua vez vão ficar infectados, e eles conseguem manter o vírus no corpo do inseto, permanece durante as equidizes, que são as mudanças de fase, porém não é transmitido de uma prole para outra. E eles são insetos sugadores, ou seja, eles vão se alimentar da seiva elaborada da planta, que vai possuir todos os fotoassimilados e também uma quantidade de carboidratos um pouco maior. Possui ciclo de 36 dias, interessante que cada fêmea consegue parir até 10 ninfas por dia e pode completar uma geração a cada semana, então a reprodução é bem voraz. Tem tamanho bem pequeno, mas não se deixe enganar pelo tamanho. Eu até gosto de dizer que ele é pequenininho, mas o poder de destruição dele é gigantesco se você não tomar cuidado. Coloração levemente esverdeada. Ele é danoso em todas as épocas da vida, não é que nem a lagarta, que ela só causa danos na cultura na fase juvenil. Ele se alimenta desde o nascimento até a sua morte. É claro que pulgões mais velhos vão se alimentar mais do que pulgões mais jovens, mas ele causa danos em todas as épocas da vida dele. Vão se alimentar principalmente das panículas, da base das espiguetas e também de folhas bandeiras, que são responsáveis pela maior parte do enchimento dos grãos e pelo rendimento da produtividade da cultura. Ele consegue atacar a cultura do trigo tanto na época vegetativa quanto na época reprodutiva. E é justamente na época reprodutiva, ali final da vegetativa para começo da reprodutiva, que a gente toma um pouco mais de cuidado devido ao dano econômico que pode causar. Bom, características e danos do inseto. Eu separei em 4 tópicos. Primeiro, voracidade. Em questão de aproximadamente 5 dias, com mais ou menos 10% de infestação da lavoura pelo inseto, consegue causar imensos prejuízos, dos quais eu vou falar um pouco mais para frente. Em especial, a baixa conversão alimentar que esse inseto possui é o que piora o seu dano econômico. O que seria a baixa conversão alimentar? Basicamente, a quantidade de seiva elaborada, que é o floema, que ele succiona, é como se de toda seiva que ele succionasse, ele absorvesse o corpo dele só uma pequena parte. Ou seja, ele precisa succionar muito mais para suprir as suas demandas, o que causa o pior ainda mais a injúria que a população do inseto vai causar. Os sintomas que ele causa na planta são desde redução da altura, o porte fica em desvantagem, os tecidos se tornam mais rígidos e as folhas com aspecto de murcho, justamente pela extração excessiva de nutrientes. As folhas bandeiras podem adotar coloração alaranjada ou avermelhada, isso vai depender da cultivar também, claro, e o tamanho da espiga fica reduzido, se atacar principalmente na época do emborrachamento. E interessante dizer que todos esses sintomas, em parte, são por causa da sucção da seiva elaborada, que é extremamente importante para a redistribuição interna dos compostos
dos fotoassimilados que a planta produz, mas também pelo vírus. A parte do amarelecimento da planta é o vírus da VNAC que o pulgão injetou ali, que vai causar todos esses malefícios. O nível de dano econômico ele é também bem crítico. Se 10% da área está mais ou menos infestada, o dano já foi bem grande, meio que já passou da hora de fazer a remediação. Nessas horas a gente prefere controle químico do que biológico, mas isso eu vou entrar em detalhes mais para frente. Levando em conta que leva apenas 30 minutos depois que o pulgão começa a se alimentar daquela planta para ele conseguir inocular completamente o vírus. Ou seja, o nível de dano econômico ele é até que bem baixo. Baixo no sentido de que uma pouca população já consegue causar grandes estragos. E também a redução da produtividade. Pulgões sadios que eu digo é sem o vírus que ele está inoculando, pode reduzir até 30% de produtividade. Pulgões contaminados com vírus, a produtividade pode chegar a redução de 50%, é muita coisa. Pode passar. Bom, os tipos de controle que tem para esse inseto. A gente tem controle cultural, controle biológico e controle químico. O controle cultural envolve todo o manejo da tua lavoura, incluindo o plantio no início da época um pouco mais chuvosa, mas ao mesmo tempo sem ser demais, visto em conta de grandes precipitações pioram ou atrasam o desenvolvimento da praga. A rotação de culturas, especialmente com leguminosas, tendo em vista que esse inseto ele prefere gramíneas, então se eu sair de um trigo e for para um arroz não vai fazer muita diferença, tendo em vista que as plantas possuem um alto grau de similaridade, o que não vai quebrar o ciclo. A destruição dos restos culturais após a colheita também é uma estratégia muito boa, então digamos que nesse caso, se você está focado em controlar esse pulgão, essa praga específica, o plantio direto talvez não seja a melhor alternativa. E a adubação deve ser feita de maneira equilibrada, levando em conta que a adubação nitrogenada tende a piorar as infestações, devido ao maior crescimento da planta, afinamento das paredes celulares e maior palatabilidade pelo inseto. Vai ficar mais fácil dele introduzir o aparelho bucal e succionar a seiva. A umidade do solo no plantio também tem que ser adequada para que as plantas consigam ter um desenvolvimento mais rápido, um arranquio mais rápido e consigam atingir um nível de resistência um pouco maior desde o início do desenvolvimento. Controle biológico. A gente tem como exemplo o uso de bacilos thuringienses e também de parasitoides como vespas, uma alternativa bem interessante, assim como também joaninhas, larvas de mosca, fungos entomopatógenos, como por exemplo da família Entomophthoralis, que eu não citei aqui, mas também é um grande exemplo. E, claro, também você fazer a preservação dos inimigos naturais dos insetos predadores já existentes na área, no agroecossistema em si. Lembrando que o controle biológico ele é para prevenir, não para remediar. Se fosse para remediar, você usaria logo o controle químico, que pensando em manejo integrado de pragas é a última alternativa que você vai fazer. Um destaque que eu queria citar é o inseticida Fastac-Du da BASF, que ele é composto por principalmente alfa-cipermetrina, o que vai atuar no sistema nervoso do inseto, impedindo seu deslocamento, sua alimentação e consequentemente sua reprodução. Prevenção, monitoramento e tomada de decisão. O monitoramento da área ele deve ser frequente, feita de maneira semanal, sem falta, durante todo o desenvolvimento da cultura, onde você vai fazer amostragem e levantamento em pontos aleatórios da lavoura, de forma a cobrir o máximo de área possível. As amostragens devem ser rápidas, efetivas e também baratas. Não pode ter um aumento significativo do custo de produção para o produtor, porque a ideia é justamente facilitar. Uma outra alternativa de controle, que não é nem biológico e nem químico, controle comportamental à base de feromônios, também uma alternativa para você conseguir fazer uma prevenção maior, onde você colocaria várias armadilhas espalhadas pela lavoura, e no interior dessas armadilhas você colocaria feromônio sexual, principalmente, onde os machos principalmente seriam atraídos pensando que ali teriam fêmeas para reprodução, e quando ele chegasse ele ficaria preso no adesivo e depois você faria a coleta e a destruição dos mesmos. Mas é claro que daí o número de armadilhas tem que ser bem grande, se fosse pequeno você estaria fazendo apenas um monitoramento. Falando um pouco do nível de controle, em qual densidade populacional o inseto ele se torna de crucial importância você fazer o controle dele? A remediação, com controle químico, né? Porque a essa altura o biológico, digamos que já perdeu uma parte da eficiência. Quando se está com uma densidade populacional de 10 pulgões por perfilho, do alongamento até o emborrachamento, que é o final da época vegetativa, ou 10 pulgões por espiga,
desde a época de espigamento, depois florescimento e até a maturação fisiológica, que é quando ele vai prejudicar o enchimento de grãos, vai causar um aspecto de grãos xoxos, que a gente chama. Resumindo, o melhor jeito de se controlar o pulgão não é um método isolado, assim como a lagarta que o Franklin vai dizer, mas sim uma junção de todos os fatores que eu falei, cultural, biológico, comportamental, químico, teria método de controle mecânico e também físico, mas de uma maneira geral é mais ou menos isso mesmo. Uma integração de tudo é melhor. Agora o Franklin vai falar sobre a lagarta da espiga. Então, dando continuidade à apresentação, eu vou comentar um pouquinho aqui sobre a lagarta do trigo, que ela é uma principal praga na cultura do trigo, por causa que ela é uma praga mastigadora e ela ataca principalmente a região das folhas, onde ocorre a fotossíntese, que gera nutrientes para o crescimento da planta, quanto para o próprio enchimento de grãos. Ela faz ordem das lepidópteras, que seriam insetos que têm um ciclo completo, que na fase adulta pode se tornar uma borboleta ou uma mariposa. E no exemplo da lagarta do trigo, quando ela chega na sua fase adulta, ela vira uma mariposa. Elas são um inseto que tem um ciclo rápido, desde a fase da ovoposição de seus ovos até a fase adulta, ela consegue se desenvolver em condições favoráveis até 41 dias. Na sua fase adulta, quando ela é uma mariposa, um jeito que a gente pode identificar ela no campo, a gente pode pegar o tamanho dela, o comprimento do inseto. Ele tem mais ou menos de 40 e 45 milímetros. Ele geralmente tem uma coloração mais escura, podendo ser um marrom ou podendo ser preto, também é uma opção. E geralmente ela tem asas que são mais claras que o seu corpo. É um jeito que a gente pode usar para identificar facilmente no campo. Também podemos identificar as lagartas, que geralmente elas têm uma coloração verde. No exemplo que a gente pegou, ela é um pouco mais para o marrom, que é quase um pouquinho na exceção, mas geralmente ela tem uma coloração verde. E você consegue identificar ela por causa das linhas dorsais e transversais, que são um pouco mais claras no seu corpo. Mesmo aqui no próprio desenho, na própria imagem, ela sendo uma lagarta um pouco mais escura, você consegue analisar essas linhas transversais aqui. E também queria